Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês, pela audiência aqui na palestra online. Estamos fazendo aqui uma reapresentação das palestras da Embarcadero Conference. Eu sou o Ginter Paul, MVP. Durante a conference eu apresentei uma palestra sobre Faridak e ETL. E hoje a gente vai fazer o replay dela aqui, vou mostrar algumas coisas bem interessantes do Faridak, alguns recursos bem interessantes. Tem uma partezinha teórica aqui no PowerPoint e também tem os exemplos práticos. Então vamos lá. Então, o que nós veremos nessa palestra de hoje? Preparei uma agenda aqui do que vai ser apresentado com relação ao Faridak. Eu selecionei alguns recursos intermediários, alguns recursos avançados e alguns segredos do Faridak. Então, eu gostaria de mostrar para vocês alguns recursos semelhantes que o Faridak tem para quem já está trabalhando com DB Express, com Ant Dataset, Dataset Provider. Ou seja, né, em outras palavras, como que eu faço com o Faridak aquilo que eu já sei fazer com esse trio de componentes aí, né, que vocês sabem tem um monte de recursos, vários recursos interessantes, né, avançados. Então eu vou mostrar como fazer em Faridak isso que você já depende, você já faz no Client Dataset, né? Que Client Dataset todo mundo gosta muito dele, um componente cheio de recursos. Vocês vão ver que o Faridak ele tem basicamente todos os recursos do DB Express, mas é muito superior com relação a técnicas mais avançadas. Por exemplo, o DB Express ele tem, vamos lá, meia dúzia de componentes, né? O Faridak tem mais de 60 componentes. Então tem muitos recursos. Eu selecionei aqui alguns recursos que eu considero mais interessantes, essenciais no dia a dia para trabalhar, né? Porque acredito que a maioria de vocês já sabe trabalhar com DB Express, com a Dataset, o T-Dataset, desde a época do BDE, também quem passou, e precisa saber, bom, o que o Faridak tem de interessante, o que torna ele um engine bem superior, né? É isso que a gente vai ver. Também vamos ver recursos do Faridak que não necessariamente têm uma equivalência no DB Express, Client Dataset, Dataset Provider. E aí tem muita coisa interessante. Muitas coisas interessantes, como por exemplo condicionais, que você pode colocar dentro de um FD Query. Você pode trabalhar com filtros locais. Tem o próprio ETL, tá? Que é um recurso bastante interessante para trabalhar com movimentação de dados. E claro, não poderia deixar de falar aqui, né? Onde o Faridak é melhor que o DB Express com a Dataset e Dataset Provider. Não dá nem para comparar, né? E claro, ETL, como eu falei ali, né? Durante a conferência, até eu escutei a frase de um grande amigo que falou assim, né? O Faridak é o que o DB Express tentou ser, né? Então, vocês vão ver, vou procurar mostrar aqui, esses recursos que vocês vão poder já tirar proveito do Faridak de forma muito interessante, de forma integrada ao IDE, com engines atualizados, drivers atualizados, componentes atualizados, o que faz dele um grande engine, né, de sucesso no acesso a dados. Então aqui eu tenho um diagrama que representa a arquitetura do Faridak, né? Você pode observar que ele é bastante semelhante, em termos de arquitetura, ele é bastante semelhante à ideia, né, o objetivo que o DB Express já tinha, né, ser independente de banco, mesmo conjunto de acesso a dados, mesmos componentes, né, mesmo conjunto de componentes para acesso a vários bancos de dados. Você pode ver aí Oracle, DB2, SQL Server, Interbase Firebird, Postgre, MySQL e assim por diante, né. Drivers nativos, né, então nós não temos, por exemplo, uma necessidade de uma DLL como o DB Express tem, né? Você tem que distribuir a DLL escrita para o DB Express, não o cliente da DLL, cliente do banco, né? A DLL do DB Express. Aqui você já vai ver que isso é um driver físico, é uma DCU, certo? Uma unit que você incorpora no próprio executável. Então não depende de um driver de terceiro e nenhum driver feito pela própria Embarcadero, por exemplo. Ele é feito em Pascal, ele é compilado lá. Então você não precisa distribuir uma DLL a mais. Para quem trabalhou com o BDE, lá tinha os SQL links, né?
Também temos aqui as ferramentas, né, do FireDAC para trabalhar com esses drivers nativos, em cima deles que é todo feito essa arquitetura, e bem no topo, né, os dois engines gráficos, né, que é o FireMonkey e a VCL. Você pode trabalhar tanto em aplicações multi-device, multiplataforma, com FireMonkey e VCL, né? Então, mesmo você que está aí trabalhando em aplicativos evoluindo de um Delphi 7 para um Delphi Seattle, por exemplo, você pode utilizar o FireDAC. Deve utilizar o FireDAC, deve migrar de um DB Express para um FireDAC, né? E para projetos onde você está migrando para FireMonkey ou fazendo um módulo de repente para Android com FireMonkey, o FireDAC também está lá. Ele é multiplataforma, ele compila. Você pode acessar, por exemplo, um banco SQLite diretamente de um device multiplataforma. E finalmente você pode ver que ele tem aqui uma ponte, né? Você não tem o acesso nativo, você ainda consegue fazer uma ponte com a DBC, né? Você pega o driver ADBC lá de qualquer banco, um banco mais antigo, por exemplo. É claro que isso não vai te dar performance, mas vai poder de repente fazer uma integração, uma migração, ou usar em ETL. E ainda, olha só, você pode fazer uma ponte com algum driver DB Express que você tenha, né? Novamente, isso não vai te dar muita performance, mas permite num primeiro momento uma migração que você não afete muito o teu código, certo? Então também tem essa ponte aqui com esses drivers legados. Então o FireDAC em alto nível, né? Um conjunto de componentes universais de acesso a dados. Desenvolvimento nativo para qualquer banco de dados, inclusive nas versões mais atuais aí, o Delphi Seattle tem mais drivers para trabalhar com um banco de dados. Delphi C++ Builder, não importa qual linguagem você vai utilizar, você pode utilizar o FireDAC, assim como o FireMonkey também, né? Alta performance, fácil de usar porque ele joga o tDataset, tDataSource, né? tFields, tudo isso tem lá, está presente, fácil de migrar, então você não tem uma curva de aprendizado muito grande, né? Conexão com bancos locais, você pode trabalhar localmente num banco de dados, né? Uma camada, né? Client server, né? E bancos corporativos, né? Oracle, DB2, são bancos de dados já bem mais robustos que você também pode trabalhar com o FireDAC com os mesmos componentes de acesso a dados. É universal porque é para qualquer banco de dados, para qualquer plataforma dessas que são suportadas atualmente pelo Delphi, né? Porém com características específicas de cada banco. Quando a gente trabalha com DB Express, a gente sabe, BDE também, a gente sabe que cada banco tem a sua particularidade. Quando você programa de forma genérica para um banco de dados, você acaba, de repente, fazendo uma aplicação que você tem que diminuir o teu poder de SQL, de comunicação com o banco, para tornar a tua aplicação mais genérica, porque tem que funcionar para os dois, para os três, para um banco local, para um banco remoto. Então você consegue fazer esses códigos distintos para cada banco, a nível até da própria instrução SQL, como a gente vai ver, né? E como eu falei, ele é baseado nas mesmas classes que o BDE já trabalhava, que o ADO trabalha, que o próprio DB Express. Aqui a gente vai ver que uma curva de aprendizado, aqui uma mudança radical que a gente vai ter, que nós não temos mais a presença do dataset provider e do client dataset. O client dataset veio para complementar o DB Express, porque o DB Express é baseado em cursores unidirecionais. Preciso de cache, preciso resolver atualizações. Isso tudo é feito por um único componente do FireDAC. Dá para separar também os componentes. O FireDAC é muito flexível. Você pode deixar a cargo de um componente e separar em outros componentes. Mas você não precisa de um provider, você não precisa de um client dataset. Pode utilizar? Pode. Assim como você pode utilizar client dataset provider com um ADO, por exemplo, você também pode usar com FireDAC, mas não é necessário. Em aplicações multicamadas, obviamente, você ainda vai precisar. Vamos lá, então eu selecionei aqui um subset de recursos, né? Seria impossível, né, mostrar todos os recursos do FireDAC, né? Então eu selecionei nessa única palestra, né? Eu selecionei um subset de recursos que eu considerei interessantes, né? Provavelmente muitos de vocês já usam alguns deles, já ouviram falar, tá? Então agora a gente vai ver na prática. Então eu selecionei aí uma dúzia de recursos, mais ou menos, tá? Vamos começar vendo um por um. Como que eu preparei essa apresentação? Eu coloquei uma partezinha teórica aqui, que vou explicar o que é o recurso, tá? Depois eu coloquei um exemplo em código, na própria apresentação aqui, para você que vai fazer uma leitura, acompanhamento offline, de repente aí no seu tablet, no seu smartphone, né? E também tem, obviamente, os códigos fontes que você vai baixar, você pode testar na sua máquina aí, tá? Que
eu também vou apresentar, certo? Se você quiser fazer uma leitura, um acompanhamento totalmente offline, vai ter o código mostrando, certo? Só pela apresentação. E o fonte, depois você baixa, testa offline, né? Está disponível depois o endereço no final lá que eu vou mostrar, certo? Recovery Connection. Então, num ambiente estável, numa rede, né? O banco de dados pode cair, o servidor de banco de dados, e cai, né? Então, com o DB Express você sabe que isso é um problema, né? Caiu a conexão, é, dá aquele errinho chato, você tem que descobrir se o servidor caiu, a rede caiu, recuperar a conexão, e aí a cache já fica comprometida. Pode até ficar em cache, né? Mas é complicado. Então, o FireDAC tem um mecanismo pronto para automaticamente recuperar a conexão quando ela é perdida, certo? O aplicativo ele precisa recuperar, vai recuperar a conexão e pode continuar a comunicação com o banco, como se nada tivesse acontecido. Pense num client dataset, aquele que você joga na cache dele, né? E dá o keep connection lá do DB Express, diz que você não quer manter a conexão, né? Você pode desligar tudo, né? E trabalhar offline. Aliás, o próximo PowerPoint, o próximo recurso é justamente como trabalhar offline. Então, este recurso aqui tem um pouco de comum com o próximo que eu vou apresentar. Os dois trabalham em conjunto, tá? Então, o FireDAC recupera automaticamente a conexão, tá? Você não precisa fazer nada. Ele detecta quando a conexão foi perdida e permite que você dê uma resposta, né? Tentar reconectar, dar uma mensagem para o usuário, um retry, né? No caso, ou abortar, simplesmente configurando essa opção aqui no FD Connection, Resource Options, Auto Reconnect True. Pronto. E interessante que se cair a conexão, o teu cliente lá não vai ver que caiu a conexão, já não vai começar a mostrar mensagem, né? É como se fosse um ambiente de internet, né? Você está navegando, recebe uma página, enquanto você não der um submit, um request, né? Não vai acontecer o erro. Aqui é a mesma coisa, só vai acontecer o erro, a necessidade da conexão, quando você chamar um open, um exec.sql, você der um ping, tem um comando aqui no FD Connect, você pode chamar um método chamado ping para testar se está online, né? Com o banco. E aí, através dessa exceção aí, EFDDB Engine Exception é levantada com o tipo EK Server Gone. Você vai ver que é um parâmetro que ele passa aqui. Tá? Um tipo enumerado aqui, né? Com a exception dentro dela tem o que aconteceu, né? E você tem a liberdade aqui de tentar, né? Ver o que você quer. Olha, observa o evento aqui, né? Que é disparado. On recover. Ele te passa lá alguns parâmetros, né? A exceção, para ver o que aconteceu. Como eu comentei aqui no slide anterior, né? É esse tipo que ele vai te passar lá, né? Uma enumeração, EK Server Gone. E ele te dá uma action, um var aqui, né? Então, o que você quer fazer? Neste exemplo aqui, eu só dei um message DLG neste evento, on recover, né? Então, você chamou o método lá, connect, ou ping, ou exec.sql, né? É neste momento que ele vai ver que está offline e vai chamar um recover. Ó, o banco não está online, o que você quer que eu faça? Então eu mostrei um message DLG aqui perguntando, né, para o usuário o que ele quer fazer. A conexão foi perdida. Você quer permanecer offline? Yes. Quer tentar reconectar? Ok. Você quer falhar, ou seja, levantar um erro? E aí eu mapeei aqui, né, a escolha do message DLG, mapeei para a action, né? Vamos ver na prática? Então eu estou aqui no Seattle, tá? Como é que eu fiz esse exemplo aqui? Eu coloquei uma tela principal. Cada recurso que eu vou mostrar, tá? Eu coloquei num formuláriozinho, tá? Então vou mostrar a rede DML lá daqui um pouquinho, Cache Update, CTL. Cada recurso é um formulário. Ao executar automaticamente o formulário principal, vai reconhecer os formulários e vai mostrar num combo aqui para você testar, tá? Se você executar aqui, lembrando, ó, que no Data Module, tá? Você que vai baixar os fontes, tem que configurar aqui o caminho do teu banco, tá? Eu estou usando aqui uma conexão Interbase Firebird e uma conexão com SQL Server, porque tem um recurso lá que eu vou mostrar uma integração com SQL Server, tá? E outra com DB Express. Então você vai baixar, você vai configurar aí esses caminhos para poder funcionar esses bancos de dados, tá? Ativa todos aí, depois configurar os caminhos e pode executar. Eu já estou executando ele aqui, vamos dar uma olhadinha. Então, este primeiro recurso aqui, né, é o Offline Connection. Vamos lá. Então, abri o formulário aqui, tá? Tem um componente lá, um FD Query, que deu esse select aqui, muito bem. E vamos derrubar o banco de dados. O servidor vai cair, tá? Bom, vou derrubar o Firebird aqui, tá? Que é o banco que eu estou usando para teste aqui. Derrubei.
E observe que eu estou trabalhando, olha lá, continuo visualizando os dados, né? Normalmente, ó, Robert, vamos trocar aqui para Roberto e tal. A hora que eu der, ó, vai tentar dar um post, como eu não estou trabalhando com cache updates, ó, ele vai tentar, nesse momento ele tentou estabelecer a conexão. Como tá, estou sem banco, tá offline, ele está perguntando, o que você quer? Um retry? Quer falhar? Vamos dar um OK para dar um retry, tá? OK. Só que eu não levantei o banco ainda. Ó. Então ele vai dar de novo o retry. Ele vai tentar fazer a operação de post apply aqui, tá? Isso que é interessante. O teu usuário não vai perder os dados. Vou levantar o servidor aqui de novo. E vamos dar um retry. OK. Olha lá. Ele não só automaticamente recuperou a conexão, certo? Como aplicou a atualização lá no servidor de banco de dados. Este foi o Recovering Connection, tá? Tem um outro recurso chamado Offline Connection, que é trabalhar totalmente offline, tá? Bom, quem está acostumado a trabalhar com um client dataset sabe que ele faz uma cache local, você pode trabalhar lá com o Data e Delta. O FireDAC também tem esse conceito, tá? E pode desligar tudo, os seus componentes. Conexão, o banco, trabalhar totalmente offline. É diferente do exemplo anterior, que lá eu precisava da conexão. Aqui eu faço uma cache, né? Só que, olha só que interessante, é trabalhar offline. É bom, ó, é muito bom para um ambiente instável, onde você quer ter muitos usuários conectando, né? Você quer mais performance. Então, você quer mandar os dados para o usuário e dizer, olha, meio que stateless como a web, né? Você manda os dados para o cliente, ele trabalha offline e somente quando for necessário você recupera a conexão. Só que detalhe, você não usa o auto recovery lá, até pode usar, certo? O offline connection, você explicitamente diz que você quer trabalhar offline. Você lembra quando o BDE, eu conheci muitos sistemas assim, o pessoal trabalhava sem os data controls? O pessoal usava edit mesmo, label, edit, combo box, para fazer um field by name, pegar aqueles dados e jogar, popular controles da paleta standard. Por que o pessoal fazia isso? Porque o BDE não foi feito para o mundo corporativo, obviamente, naquela época, né? Para 4 usuários, 5 usuários. Não para 1000 usuários, né? Não para um ambiente multi-tier, multicamadas, para um ambiente web. Então, o pessoal fazia o quê? Para poder liberar os recursos do banco, liberar o cursor, liberar a query, dar um close nela, e assim, o BDE tinha que fazer cache em disco e um monte de coisa nada interessante, né? Então o pessoal fazia isso, para poder fechar os componentes, dar os closes, os active false, né? E ficava vendo os dados ali, né? O DBGrid já complicava um pouco, né? Mas com os edit você conseguia fazer. Semelhante ao que se fazia em outros engines aí com Keep Connection, né? Você diz, ó, não quero manter a conexão ativa. Então o cliente está desconectado e só precisa ativar quando realmente efetivar as informações com Apply Updates, né? Então, ambiente estável, quando você quer preservar as conexões, aumentar a performance, a conexão vai ficar fechada, mas os datasets ficam abertos. O teu FD Query fica aberto e a tua conexão está fechada. Você vai lá no banco e não tem nada aberto, certo? Você simplesmente chama esse método, ó, FD Connection Offline. E aí, para recuperar a conexão, você pode utilizar o Auto Reconnect ou chamar o método online. Ou utilizar o Auto Reconnect utilizando esse recurso anterior que eu mostrei agora, né? Você pode trabalhar em conjunto com esse. Ou você explicitamente dá antes de dar o post lá, você diz, ó, agora eu preciso estar online de novo. Então, aqui tem um exemplo, ó, como eu falei, algumas coisas eu fiz aqui no PowerPoint, outras eu deixei no... Todos estão nos exemplos, né? Alguns screenshots eu tirei de lá e coloquei aqui para facilitar, né? Então tem um FD Query, onde eu dou um comando, dou um open, dou um fetch all para trazer todos os dados, que eu vou trabalhar offline, né? Então eu não posso ficar trazendo mais pacotes. Isso eu vou falar mais adiante sobre fetch. Digo, ó, offline, não quero mais trabalhar online com o banco de dados. E só para garantir, eu dei um close aqui, tá? Tem um close lá no final da connection, para mostrar, ó, fechei a conexão mesmo. E ali embaixo, ó, os dados ainda podem ser visualizados e alterados. Você pode trabalhar offline, tá? Só vai mandar os dados, só vai estabelecer a conexão quando realmente precisa. Idêntico, por exemplo, ao que a gente faz hoje com REST, com ambientes web, certo? Padrões stateless, né? Então aqui eu tenho o formulário onde eu trabalho com Offline Connection, né? Eu tenho um FD Query, um Data Source, um grid normal, tá? Vamos ver funcionando aqui, Offline Connection. Então tá aí, ó. Nesse momento já está fechada a minha connection, já dei um close lá nela, tá?
e posso visualizar, alterar os dados e ele vai estabelecer a conexão, né? Ou por auto-recover. Ele já fez o auto-recover, né? Somente quando necessário. Estou trabalhando offline, tá? Não preciso com a conexão aberta. Poupa recursos, faz cache em memória, tá? O SQL Dialect Abstraction, abstração de dialeto de SQL, tá? Quem de vocês nunca precisou fazer um aplicativo multibanco? Trabalhar com 2, 3, 4 bancos de dados, né? Então, se o aplicativo precisa suportar múltiplos bancos de dados, você vai ter que usar SQL diferente. Ou um genérico que funcione com todos. Aí começa a complicar. Você pede recursos do banco. Cada banco tem uma coisa especial. Não use esse recurso que ele só funciona com SQL Server. Bom, mas o dia que eu estiver usando SQL Server, eu não vou poder utilizar esse recurso. Então, com o FireDAC, você pode dar diretivas, tá? Dizendo, olha, semelhante, eu coloquei aqui, semelhante às diretivas de compilação do Pascal. Né? São ifs, condicionais. Se for banco tal, faz tal comando. Se for outro comando. Só que você não precisa manipular isso em tempo de execução. Você faz isso no próprio componente FDQuery. Então é muito fácil fazer aplicações multibanco sem perder recursos específicos de cada banco. Tem recursos aí, tem bancos que tem recursos fantásticos. Né? Se você vai fazer uma aplicação multibanco, por exemplo, Oracle e SQLite, você vai fazer isso genérico, você vai abrir mão de um baita banco de dados, que é o Oracle, certo? Para poder tornar aquele teu SQL genérico. Então você usa o quê? FireDAC com essa sintaxe. Isso aqui eu dei um screenshot lá do próprio comando SQL que está no FDQuery, tá? Olha lá, if, nome do driver, nome do banco, tá? Firebird, tal comando. If, SQL Server, outro comando. No caso aqui eu peguei os, sem muita frescura, peguei os dados dos metadados, tá? Sem fazer filtro. Para pegar suas tabelas, tem uns filtros, etc. Não me preocupei com isso. Só mostrei como você pode dar um comando SQL para pegar os metadados, dependendo de cada banco. Sem para isso usar algo em comum. O próprio FireDAC tem uma API para metadados que eu já vou mostrar, tá? Mas no caso, se precisar dar um comando SQL diferente para cada banco, aí está a sintaxe. Então, tá aqui o exemplo, tá? Você pode ver que eu tenho, olha lá, aqueles comandinhos eu coloquei aqui, tá? No próprio FDQuery, tá? Dependendo para quem este cara está apontando a conexão, aqui, tá? Você viu que eu tenho uma conexão com a SQL Server lá e com o Firebird, tá? Você pode escolher a conexão aqui e testar. Eu fiz isso em runtime, tá? Vamos ver funcionando aqui. Então, SQL, abstração, SQL Server, ele vai executar aquele comando dos metadados lá, né? Olha lá. Pegou aí nome de objetos, tabelas, e aí vai, né? Firebird, opa, ele executou o outro comando, né? Olha lá. Pegou fields, tabela de sistema, nome de tabela e assim vai por diante, tá? Substitution variables e macros, variáveis e macros de substituição. O FireDAC, qualquer palavra, frase, comando, parâmetro do teu SQL, tá, pode ser parametrizável. A gente está acostumado a trabalhar, como eu escrevi aqui, ó, no DB Express, com parâmetros, né, num field, né, num where. O FireDAC, qualquer coisa pode ser parâmetro. É o que eles chamam de macros, ou variáveis de substituição, pode ser uma função. Você pode utilizar até esse recurso aqui para fazer aplicações multibanco. Se for tal banco, usa tal função, se não, usa outro. Você pode fazer isso também com variáveis de substituição, ou com aquelas condicionais. Então, pense em qualquer coisa com parâmetro, desde uma string, um comando, ou o próprio nome da tabela. Por exemplo, você não pode fazer isso no DB Express. Select, asterisco, from, tabela é o parâmetro. Não, o parâmetro pode ser o nome do valor, né, do where, comparado a algum campo que você tenha, um like, um igual, maior, certo? Então no FireDAC você pode usar variáveis de substituição, macros, como se fosse um processador de templates. Depois substituir esse texto, essa variável, utilizando esses caracteres especiais aqui. Tá? Você lembra para quem trabalhou com WebBroker, né? Lembra do HTML tags dos page products do WebBroker? Você tinha lá
um HTML, aí tinha uma tag lá que em runtime você substituía ela por alguma coisa, né? Se fosse uma macro, né? Ou lá, uma tag que era o nome do teu cliente. Ele ia lá, processava aquilo e transformava aquela tag no comando realmente que você queria colocar, né? Um field by name, o nome de um cliente, alguma tag HTML. Aqui exatamente a mesma ideia. Ele faz um processador, ele processa aquele teu comando SQL para ver o que você quer substituir antes de mandar para o banco. Então tá aí, eu coloquei uma variávelzinha string local, tabela, tá? Um exemplo é um combo box, que eu já usei uma API para trazer todos os nomes das tabelas do banco de dados. E eu dei lá, select asterisco from, olha lá, ele não é 2 pontos, tá? É um e-comercial para identificar uma macro, uma variável de substituição. Depois eu dou lá, ó, em vez de field by name, nem parâmetro by name, macro by name, tabela, é o nome que eu dei, as raw, igual ao nome da tabela que você quer colocar aqui no lugar. Então por baixo ele faz um processamento desse texto, tá? E você pode dar um open tranquilamente. Vamos ver funcionando? Então tá aí. Aqui é um combo box, tá? Onde eu já fiz lá, coloquei o nomezinho de algumas tabelas. Dá para fazer isso através de uma API que eu já vou mostrar para pegar os nomes dos objetos. Department, open. Parâmetro é o nome da tabela, como eu mostrei lá no PowerPoint. Olha lá. Então, você pode variar praticamente qualquer coisa no teu comando SQL, tá? É o nome da tabela, foi o caso, nesse caso aqui desse exemplo. Array DML. Esse é um dos recursos mais apreciados por quem já começou a trabalhar com FireDAC, tá? Permite enviar um único comando para o banco de dados e um conjunto, um array de parâmetros. Então, você, por exemplo, está acostumado a fazer o quê? Dar um close, né? Num determinado uma query lá, né? Dá um param by name e dá um exec, ok? E manda aquele comando lá, parametrizado. Aí você precisa colocar um outro parâmetro para a mesma SQL, para Store Procedure, você seta o parâmetro e executa de novo, certo? Aqui você faz o seguinte, ó. Em vez de mandar um parâmetro de cada vez, você faz uma matriz com todos os parâmetros e um único comando e diz para o banco de dados, olha, eu vou te mandar esse comando e este array de parâmetros. Então isso otimiza muito a comunicação entre cliente e servidor. Se o banco suportar esse recurso, ele vai otimizar. Se ele não suportar, for um banco mais inferior, ainda assim o FireDAC consegue processar isso em lote, tá? Executando um por vez. O FireDAC solicita o banco de dados para executar, tá? Para cada linha do teu array DML. Reduz a quantidade de comunicação entre cliente e servidor e acelera a execução desses comandos. Então imagina você fazer uma inserção de vários comandos em lote lá, né? Então, você dá um único comando e depois dá só os valores para aqueles parâmetros lá através de um array DML. Então está aqui o exemplo que eu coloquei, exatamente esse exemplo que eu fiz lá. Eu criei uma tabelinha temporária, tá? Você vai ver no código fonte lá depois que eu dou um create table nessa tabela temporária. Para não poluir nenhuma tabela lá, né? Com dois campos, o ID e o texto. Olha lá, parâmetro, né? E eu disse o tamanho do array, isso é importante. Ó, vou mandar 100 parâmetros, tá? 100 valores. O comando é um só. Aí eu faço um for de 0 a 99. Né? Começa com 0 até 99, ou seja, 100. Aí eu digo, ó, primeiro parâmetro ID é o I, ou seja, é 1. Só que olha lá, as integer, não é as integer igual a I. Isso me exigiria que eu desse um exec aqui embaixo. Ou seja, para cada valor do array, eu teria que dar um exec. Não, aqui eu vou montando uma matriz, olha lá, as integers, um vetorzinho por baixo. E o texto, que é uma string que eu criei lá, também. Então eu fiz o quê? Eu peguei o próprio índice do i aqui como exemplo, tá? E um texto concatenando com o i, né? Que vai de 0 a 99. E depois, uma única vez, eu disse, agora te vira, executa e manda tudo de uma vez só. Vamos dar uma olhadinha no fonte aqui, ó. Então eu tenho uma query aqui, né? Onde eu tenho um insert, olha lá. Dando um insert. Ó, essa tabelinha temporária que eu estou criando aqui, tá? Já tenho duas criadas lá, então vou criar uma terceira aqui, uma tabelinha de teste, né? Criar tabela de teste, tá? Olha lá, já dou um exec SQL criando essa tabelinha aqui, tá? Depois é aquele mesmo comando que eu mostrei lá no PowerPoint. E por fim eu vou mostrar esses dados, tá? Olha lá, eu dou um table, que é um fd table, este carinha aqui, para mostrar os dados inseridos. Ele tem um overload aqui, que você dá um open, ó, e dá já direto o nome da tabela.
Vamos ver funcionando? Então está aqui o array DML, vou inserir. Então aí estão os dados, né? Olha lá, o ID que eu inseri e o texto concatenado com o ID, né? Tudo processado em lote uma única vez, né? Executando scripts SQL. Acho que a maioria de vocês precisa em algum momento executar um script num banco de dados, tá? Em lote, normalmente em lote, né? Tem alguns softwares que automaticamente criam o banco inteiro a partir do script quando inicializa a aplicação, né? Como é que você faz isso no DB Express? Pode utilizar o próprio SQL Query, por exemplo, né? Mandando comando por comando. Bom, o FireDAC tem um componente específico para isso, o FD Script, né? Então vamos entender aqui com o script como um conjunto de comandos SQL executados separadamente. Para você pode fazer uma manutenção, criação de tabelas, como falei, versionar um banco, fazer uma carga inicial de dados no banco, né? Insert com os dados iniciais para aquele tipo de software, né? E aí eu fiz um comparativo aqui entre o FD Script e ao você usar pode utilizar o FD Query SQL para isso, né? Algumas vantagens e desvantagens de cada abordagem, tá? Você pode dividir em várias transações, o lote vai ter que ser uma única, né? É totalmente controlado pelo cliente, enquanto o lote é controlado pelo banco de dados. A execução de um script pode ser colocada em log. Você vai ver que o próprio FireDAC tem um feedback ali, como eu coloquei, né? Visual para mostrar que aquele lote está sendo executado. Você pode gerenciar transações, Então vamos ver isso funcionando, executando SQL Scripts. E vou mandar executar. No caso aqui até coloquei um memo aqui, tá? Que ele, a partir desse memo ele já popula lá o cara. Eu dou execute, você viu que ele deu um feedback visual lá, né? E já mandei mostrar os dados aqui na tela. Local SQL. Esse é um dos meus preferidos, tá? Permite a execução de comandos SQL, onde os descendentes de IT datasets são utilizados ao invés de tabelas do banco de dados. Ele vai usar o driver do SQLite por baixo, tá? Não que você vá usar o SQLite, ele tira proveito do SQLite, que é um banco embutido, né? É como se fosse um BDE, vamos dizer assim, né? Que ele tem um engine próprio, né? Onde você trata os teus datasets, qualquer dataset, do ADO, do DB Express, como se fosse uma tabela. Ou o próprio FireDAC. O componente-chave é este cara aí, ó, o TFD Local SQL, ele contém uma coleção de todos os datasets que estão no teu data module, certo? E aponta para eles. E a partir daí, o engine do SQLite, você tem que ter um FD Connection com o engine do SQLite, tá? Dizendo que você quer usar o driver, basta largar e dizer qual é o driver. E você pode trazer dados de outras fontes. Isso é bacana para você, por exemplo, fazer uma migração de dados, fazer uma integração para você exportar, você sair do legado. De repente você tem um banco lá que tem um driver ODBC e você, com BDE, você quer trazer esses dados. Você pode fazer muitas coisas com esse cara aqui. Por exemplo, até citei aqui, ó, a gente está acostumado a utilizar o filter, né, do client dataset para fazer um filtro em memória, certo? O que é o filter? É uma string. Você pode utilizar um like, você pode usar um maior, igual. Você não pode fazer um join, por exemplo, dentro de um filter. Muita coisa você não consegue fazer com filter, você tem que mandar para o banco. E o banco interpretar. E aí já você vai ter comunicação client-server e tal. Então você pode, não precisa utilizar outro engine. Você pode fazer isso com FireDAC mesmo, FireDAC para FireDAC.
Por exemplo, traz toda uma tabela, ou 2, 3 tabelas para a memória, e o teu usuário vai fazer várias consultas. Tá? Então, ao invés de você ficar fazendo parâmetros e mandando para o banco com where, com filtro, você traz tudo e faz os joins, olha, eu estou falando join, em memória, sem mandar para o banco. O Faridac consegue fazer isso. Então, não é que você vai esquecer o filter, é que é assim, ó, é muito mais poderoso você utilizar essa abordagem do que se basear no que uma propriedade filter te dá. Você pode trabalhar com vários datasets do próprio Faridac, como falei, outros engines. Aqui eu mostrei de 2 engines já para mostrar como o negócio é bem interessante. Tá? Consultas heterogêneas, você pode consultar dataset de memória, pode trabalhar com modo offline avançado para uma migração de banco, e aí vai, as aplicabilidades são muitas. Tem um pequeno diagrama que eu fiz aqui, né? Que é o que eu vou executar já, tá? O que eu fiz nesse exemplo aqui? Eu fiz uma conexão Faridac, tá? Uma tabela employee lá. Beleza. Ok. Fiz uma conexão DB Express numa tabela department. No caso aqui o mesmo banco, poderia ser um banco diferente, mas o engine já é diferente, tá? E aqui está o segredo, ó. Você larga esse cara, diz que o driver dele é o SQLite, faz uma query local, é aqui que você vai dar o select em cima desses caras, ou seja, você faz o select em cima dos datasets. E este cara é o que aponta para estes aqui, que tem a coleção. Olha lá, eu selecionei uma tabela de empregados, Employee Department, fazendo um join e dei um like ainda, olha lá, tá? Ordenando, olha lá, dei um order by. São comandos SQL, só que ele vai ser processado localmente, tá? Não vai para o banco. Você já pode ver aqui à direita, tá? O resultado da execução desse join aí, tá? Então, tá aqui o exemplo, tá? As conexões eu deixei lá no data model, tá? Conexão aqui, ó, tem que ter o driver SQLite, tá? Não aponta para banco nenhum, não tem banco físico, é só para fazer os SQL local. Ou local SQL lá, ele tem uma collection lá ó, de datasets. E olha lá, eu coloquei o department no employee como se fossem tabelas. E essa vai ser a origem do meu SQL que eu dei na query local aqui. Então tá aqui, olha só a query local, é aquele select que eu mostrei lá, tá? Dando o join e tal, nesses datasets, tá? O banco já trouxe aqui por DB Express Faridac para a memória e eu dou o select totalmente memória com o like e o join, né? Ó, o driver aí tem que colocar o physical driver link. Vamos ver funcionando. Então tá aqui, trabalhando com local SQL. Tá aí o join feito com o filtro e o order by, né? ETL, Extract, Transform e Load, uma parte importante desta apresentação aqui, que é um dos recursos novos que foi implementado aí nas últimas versões do Faridac, tá? Que é ETL? Extract, né? Você pode extrair dados de fontes de dados homogêneas ou heterogêneas, transformar isso para um formato, uma estrutura específica, para um propósito de análise, por exemplo, e carregar para outro banco de dados. Tá? O detalhe, tanto a fonte quanto o destino, ou seja, da onde você vai ler para onde você pode mandar, pode ser um arquivo texto, um dataset de qualquer engine para qualquer outro engine. O Faridac só vai fazer um meio de campo. Ou de Faridac para Faridac, o que se chama aqui SQL. Quando você vê os comandos de SQL local aqui, tá? Significa que é Faridac para Faridac. Por exemplo, um exemplo de uso de ETL. Você quer extrair dados de um banco de dados e exportar para TXT. Ou ler de um arquivo texto e jogar num banco de dados. Ou transferir dados de uma conexão ADO com SQL Server para um banco de dados Interbase que você tem uma conexão com Faridac. Você faz isso sem escrever nada de código, tá? Tudo pronto através de componentes. Basicamente isso aqui é o Batmove do BDE. Né? Para quem trabalhou lá no BDE, tinha um Batmove lá que você escolhia um driver, outro driver, e ele ia lá e portava, trazia, pegava todos os dados, os registros, as tabelas e mandava para outro banco de dados. Tá? Claro que não, assim, não vamos comparar com o Batmove lá do BDE, mas em essência é semelhante ao que fazia lá, né? Então, o kernel dele é esse aqui, ó, o componente fd Batmove. Ele lê de um desses 3 caras aqui, ó, um dataset header, que vai apontar para qualquer dataset, client dataset,
para um Faridac, DB Express, ADO, qualquer um, tá? Qualquer dataset. O SQL Reader, eu falei agora há pouco, quando você vê SQL, quer dizer que é Faridac para Faridac, ele otimiza, né? Ou um Text Reader. Pode ver que é tudo Reader aqui, né? Passa pelo Move e ele joga para algum lugar, que pode ser o mesmo formato da entrada. Você pode jogar para um dataset, qualquer um, qualquer engine, qualquer banco. Você pode jogar para um próprio Faridac ou para um arquivo texto também. E nesse processo aqui, no meio, você obviamente pode transformar, pode trocar algum tipo de dado, fazer uma transformação propriamente dita, fazer uma análise, né? Este foi o exemplo que eu preparei aqui, tá? Que eu já vou mostrar executando lá. Eu tenho uma fonte, tá? Caso eu usei Faridac aqui, né? Então eu tenho um SQL Reader. Foi o que eu usei para dar o extract. Muito bem. O Batmove vai apontar para este cara como fonte. E aí eu vou transformar. Eu já fiz ele transformar nos três, olha lá. Já mandei para um dataset writer, que eu poderia ter jogado num DB Express, num client dataset. Joguei no memory table do Faridac, que é o, vamos dizer assim, ó, um sucessor do client dataset, tá? O memory table do Faridac, que é onde eu fiz o load. E ele mandou para a memória lá, tá? Já mandei para uma tabela do próprio Faridac, isso foi persistido no banco. Nota que ele vai criar a tabela para mim. Então ele já lê os metadados, cria a tabela para mim e já manda os dados também. E olha lá, mandei exportar para texto também. Né? Um text writer lá, ele gerou o arquivo texto. O contrário também é perfeitamente possível. Eu poderia pegar um texto desse e jogar num dataset do Faridac, como eu falei, ou um outro dataset que você tenha. Então, vamos ver aqui o ETL. Então tá aqui o meu source, tá? O fonte lá, que eu peguei uma tabela do Faridac, tá? Employee lá, tem um department, NO, né? O first name, last name. Acho que até eu fiz um join aqui, tá? E vamos dar um move aqui, né? Tem um método lá. E olha o que ele fez. Gerou o TXT, gerou o dataset, tá? Que é o memory table, e criou uma cópia. Essa tabela foi física, foi criada automaticamente pelo Faridac, tá? Só que, observem, ele criou com base no SQL que eu fiz. Então não precisa necessariamente ser idêntica à tabela de origem, tá? Você pode fazer um select diferente aqui, com um where, com um join, e jogar isso numa tabela física. Então isso para transformar fica muito bom, tá? De repente você tem um banco mal normalizado, a hora que você faz um ETL, você já manda para o outro lado de uma forma melhor normalizada. Ó, no código fonte, tá? Como eu falei, o componente kernel aqui é o Batmove, tá? E eu tenho uma fonte, né? Um reader, que é um dataset, tá? E três writer. Então o que eu fiz aqui? Setei um writer e mandei executar. Setei outro writer, mandei executar, tá? Então por isso que ele fez três lá, né? Gerou o TXT, gerou a tabela e já dei um open aqui, né? Chamei de target lá. Se eu mostrar lá no banco de dados, no Data Explorer, você vai ver que ele criou essa tabela aqui com os dados que eu extraí, né? Metadata. Como todo bom engine de acesso a dados, DB Express também já tinha isso, tá? O Faridac tem uma API muito boa para você trabalhar com os metadados de um banco de dados, tá? Uma das vantagens aqui, tá, é que tem um componente específico para isso, o TFD Meta Info Query. E este cara descende de T-Dataset. Então, se você quer mostrar os metadados de um banco de dados em DBGrids, por exemplo, fica barbada, porque ele já é um T-Dataset. Você só liga com o data source. Ou você pode utilizar os métodos de FD Connection, aí, como eu mostrei aqui, né? Olha lá, tem get catalog names, get schema names, get table names, field names. Você pode chamar via código ou utilizar este cara aqui, né? Tem uma propriedadezinha lá, ó, meta info kind. Ou seja, sei lá, o componente você diz, que tipo de metadado você quer pegar desse banco? As tabelas, os índices? De repente você vai ter que setar uma outra propriedade, você quer pegar os fields, você tem que dizer de qual tabela você quer pegar. Então tem uma outra propriedadezinha desse cara que diz a tabela. Então tá aqui o exemplo que eu utilizei os dois recursos aqui, tá? Um para pegar os table names por método, tá?
E o usuário escolhe a tabela e o meta infokind, eu fiz um RTTI aqui para pegar uma daquelas enumerações lá e em tempo de execução eu ver os dados, tá? Vamos executando. Metadata. Então tá aqui. Vamos pegar aqui o customer. Meta infokind. O que você quer do customer, né? Algumas coisas não vão ser compatíveis, né? Depende do que você quer pegar aqui, né? Então, por exemplo, se eu pegar tables aqui, eu não precisaria estar selecionando a table lá, né? Vamos pegar as primary keys, vamos pegar table fields. Olha lá. Pegou o table name, né? Repetiu, claro, obviamente, peguei daquela tabela só, já fez o filtro, né? Pega o column name, pega lá a posição, o tipo e assim por diante, tá? Então, uma API muito simples para trabalhar com os metadados do banco. Cache e update. Vamos dizer assim que nesse ponto o Faridak regrediu com relação ao client dataset, tá? Você lembra como é que era feito o cache updates em memória, estilo BDE? Tá? Pois então, é semelhante, para não dizer idêntico ao cache como era feito no BDE. O problema é que o BDE jogava isso por disco, e aí tinha um monte de problema, né? Conflito e lock, etc. Né? Prendia o cursor e tal. Depois a gente começou a trabalhar com cache, né? O BDE tinha cache updates, tá? Que também tem, é isso que eu vou mostrar, o Faridak tem cache updates. Só que você não precisa do client dataset. Ele é semelhante ao client dataset o data, só que é no próprio FD Query. Então você só vai lá e diz, olha, eu quero usar cache updates. E você vai dando os posts e ele não manda para o banco. Aí você dá um apply update, igual ao client dataset, e você manda as atualizações em um único lote. Ele também trabalha com o conceito de delta, changelog, mesma coisa, tá? Não perde em nada para o client dataset. Para quem trabalha com o client dataset sabe que esse mecanismo é muito poderoso. Pois aqui tem os mesmos recursos e ainda mais, tá? É feito em memória, isso é importante salientar aqui, tá? Então fica tudo, as atualizações ficam em memória, não come outro recurso no cliente, tá? Tem um componente específico separado que você pode colocar para gerar os comandos de atualização. Você sabe que no DB Express, no client dataset, quem recebe o delta é o dataset provider, é ele que se vira em gerar os updates, delete, insert. Pois bem, aqui não tem dataset provider. Mas o próprio FD Query também consegue gerar esses comandos, obviamente. Então, estilo BDE é o que o BDE fazia. Tem o conceito de live data também, que aí já não joga com cache updates, tá? Mas ele gera os comandos de atualização. Mas você pode colocar um componente à parte, que é o update SQL, semelhante ao que tinha no BDE, para quem trabalhou com BDE sabe que tinha um componente separado, lá onde você podia explicitamente colocar os comandos de atualização. O IBX também tem componente separado para fazer algumas coisas, tá? Você tem suporte a save point, faz um snapshot daquela tua tabela ali, do estado daquele dataset para depois poder dar um restore. Então, por exemplo, você está alterando um registro e dá um cancel, ele retorna ao registro original. Você pode salvar, fazer um save point de um estado de vários registros e dar um undo last change, por exemplo, para voltar a alteração de 3 registros de uma vez só. O Client Dataset fazia isso também, tá? Então o mesmo recurso que tinha lá também é suportado aqui. Também tem suporte a data e delta. A diferença aqui é que não é um variante, um olivariant lá, tá? Ele usa aqui uma interface por baixo chamada IFD Dataset Reference, o que também economiza, tá? Recursos. Então tá aí ó, o editor, né? Tem um editor, um componente primeiro, né? Que é o Update SQL, FD Update SQL, que você pode colocar ali dentro dele os seus comandos de atualização explícitos. Então você tem mais controle sobre como vai ser feito o processo de atualização. Para inserir, modificar, excluir, dar lock, unlock, fetch e roll. Tá? Você não precisa manipular eventos, como era no DB Express, né? Às vezes você até tinha que resolver no braço algumas atualizações, algumas coisas, trabalhar com provider flags e etc. Então aqui tem um exemplo, olha lá, FD Query, Cache Update, True, pronto. Salvei o save point, olha lá, ele é um inteiro, né? Save point, dou um append, faço alterações, inserções, né? Dou um post, fica memória. Tem um outro append, outro registro, memória. Post, e se der uma exceção, opa, quero restaurar aquele save point que eu fiz anteriormente lá. Ou eu dou um apply updates e mando tudo isso para o banco.
Então tá aí, Cache Update. O que eu fiz aqui? Fiz um select lá, né? Nessa tabela aqui de Department. Fiz uma alteração, observe que ele trabalha já com o conceito de change, né? Vai fazendo as alterações aqui, né? Eu posso dar um apply, posso dar um save point, um undo last change, tudo em tempo de execução, tá? Olha, dei um undo lá. Se eu vier aqui salvar, olha lá, ele já sabe que tem o update pending, true, e o change count é 1. Tá? Também trabalha com o conceito de data e delta. Então no data, olha lá, ele armazena lá as informações que eu alterei, tá? No delta, ele vai usar o data e o delta para poder fazer esse update, de forma muito semelhante ao que é feita com o client dataset. Isso aqui eu joguei no memory table, tá? Do FireDAC. Você queria ver o data e o delta do client dataset, você jogava do data de um para o data de outro. Aqui você joga no memory table. Save to file e load from file, tá? Persistência em disco, estilo client dataset. Basicamente os mesmos recursos, né? Vantagens que eu tenho aqui, né? JSON, primeira vantagem, tá? E ele gera um formato XML um pouquinho mais otimizado, tá? O interessante é que ele separa, você tem que colocar e registrar esses componentes aqui, tá? Colocar no teu data model lá para fazer o storage, tá? Binário, para fazer XML JSON, senão ele não inclui isso. O FireDAC é muito inteligente, não vai incluir código no teu executável lá se você não vai usar aquele suporte, aquela exportação lá. E você chama lá o save to file e passa lá uma enumeração final, JSON, XML ou binário, tá? E você pode ler no próprio FID Query, que não precisa nem ter uma componente de conexão. Então, lá no client dataset você pode download, ok? Não precisa ele estar associado a um dataset para você download. E o FD Query, como é que você vai download se não tem uma conexão? Você pode fazer isso, porque ele faz um papel de, ou no memory table também, pode ser feito, tá? Então, tá aqui, à esquerda aqui, não. Olha só o formato JSON que ele gera, né? Isso é muito bom porque as tecnologias modernas hoje, REST, JSON são muito utilizadas hoje para trabalhar principalmente com comunicação de dispositivos móveis, com servidores, né, na nuvem. E aqui eu tenho o formato XML, né? Muito parecido com o que faz o client dataset. Então vou dar um open aqui, tá? Close, tá trazendo o banco, tá? Dá para ver até o cursor. Vou salvar para XML. Ok, ele gerou o arquivo no disco lá. Eu vou dar um close, tá? E agora eu vou dar um load no XML, no próprio componente FDQuery. Olha lá, ele traz sem eu precisar ter conexão com o banco, tá? Mesma coisa JSON e mesma coisa binário. Chegando ao nosso último recurso aqui, o FET. O que é o FET? A obtenção de dados do banco, né? O FireDAC tem um mecanismo tão poderoso para fazer fetch de dados que ele te dá um total controle sobre como você quer obter os dados do banco. Então depende do teu ambiente, se ele é um ambiente instável, se é o client server, se é web, se é uma conexão internet, se é uma conexão local, se você tem 2, 3 clientes conectados, você pode utilizar um tipo de fetch, se você tem 1000 usuários, você pode trabalhar um pouco melhor com fetch. Para quem trabalhou com Packet Records do client dataset, tá? É muito semelhante, tá? Você pode dar um mode, tá? Primeiro tem a propriedade Fetch Options, mode, tá? E o Raw Set Size, que são as peças-chave aqui para você setar o tamanho do pacote e o modo como você quer obter esses pacotes. Você quer fazer manual, ou seja, você explicitamente por código, você quer dizer que você num clique de um botão, você, o usuário ou você, programador, quer trazer o próximo pacote. Por demanda, ou seja, o usuário de repente vai navegando, ele por demanda vai trazendo, como o BDE fazia isso, tá? Ou você pode trazer exatamente o número que você setou no teu raw set size, tá? Tamanho do pacote. Como eu falei, é semelhante ao Packet Records do client dataset. Você pode trazer por demanda, mas cuidado com o cursor, né? Já comentava muito isso com o uso de Packet Records com o client dataset, né? Você pode prender o cursor do banco. Ó, vou trazer 3 registros. Então ele tem que prender o cursor para quando você pedir mais 3, ele saber onde estava posicionado e trazer do quarto ao sexto, por exemplo, né? Trago 3, depois mais 3. Ele tem que prender o cursor, tem que segurar o cursor naquela posição. Então tem que tomar cuidado quando você utilizar esse recurso, assim como tomava cuidado com o client dataset.
Então, um exemplo que eu fiz aqui. Eu disse, olha, o tamanho do pacote vai ser 3. No Fetch Options, tá? Eu posso fazer esses Fetch Options. Para quem for ver o FireDAC, ele tem essas opções nos componentes de conexão, por query, você pode setar individualmente ou para todas as suas queries. Você vai ver que esses recursos, os options, eles estão espalhados tanto nos componentes macros, vamos dizer assim, que é os globais que fazem a conexão, desde o monitor, o componente de conexão, como nos datasets, tá? No manager, né? Então ali eu dei um open, só que eu dei manual lá. E o dataset vai abrir vazio, ou seja, eu disse, eu vou mandar trazer explicitamente. Get next packet, traz 3 registros. Next packet, mais 3. Então, explicitamente eu estou mandando trazer via código. Abre parênteses, eu não demonstrei aqui nessa palestra, mas também isso pode ser feito com blobs, tá? Imagens e uma relação master detail. Você pode não trazer o blob, né? Ou não trazer os datasets de details, trazer por demanda também, né? Fetch por demanda, isso é muito bom. O FireDAC também suporta isso. Vamos ver aqui, então, Fetch. Para quem vai testar, tá? A primeira coisa você tem que escolher aqui, ó. Vamos começar por demanda, tá? Vamos começar por demanda. Eu vou dar o size aqui de 2, tá? E vou dar um open. Quanto ele trouxe? 2, né? Vou navegar. Observe que não piscou o cursor SQL. Mas como eu coloquei por demanda, a hora que eu navegar para o próximo, olha lá, ele piscou o cursor. Ele tinha trazido 2, agora ele trouxe mais 2. Não pisca. Mais 2, mas só que está por demanda, certo? Então quem está mandando aqui é o usuário. O dbgrid, enfim, o relatório. Agora se eu disser, vamos lá, quero fazer isso manualmente. Open. Vamos trazer 3 como eu fiz lá, né? Open. Não trouxe ninguém. Me traz 3. Ele trouxe 3. E chegou o final, ó, não é por demanda, chegou o final. Ou seja, eu quero mais um pacote. Fetch next. Ele trouxe mais 3 e termina lá no sexto, né? Ainda tem mais registro? Não sei. Vamos dar Fetch next. Ele vai lá e traz mais. Então você tem o poder total controle sobre como os dados são trazidos. Muito bem, com isso vamos terminando a nossa palestra. Agradecer a atenção de todos. Aí estão os meus contatos, também os contatos da Embarcadero, diretório de MVP, treinamentos e o código, o download aí, onde eu coloquei no Code Central, tá? Tanto o PowerPoint, a apresentação aqui, quanto esses fontes que eu utilizei aqui, tá? Quem não tem cadastro lá no Code Central pode fazer na hora lá, é gratuito, tá? Para baixar essa palestra e os fontes. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado e sucesso com o Delphi FireDAC.